Como você percebe a influência da cultura em sua vida diária e como isso demonstra a importância da diversidade cultural? Em sua opinião, como o Evangelho pode coexistir e até mesmo complementar os avanços científicos, reforçando a ideia de que não é contra a ciência? Você pode compartilhar uma experiência pessoal ou observação que ilustre como o Evangelho tem o poder de transformar positivamente diferentes culturas ao redor do mundo. Estamos estudando a lição 12 da classe de jovens do segundo trimestre de 2024, que tem o tema A Realidade Bíblica do Evangelho na Cultura. Nessa lição, exploraremos 3 objetivos essenciais. Primeiramente, destacamos a importância da cultura ao examinar como ela molda nossas perspectivas, valores e tradições, mostrando que a diversidade cultural enriquece a experiência humana e nos ensina a valorizar as diferenças. Em seguida, exploraremos como o Evangelho não é contrário à ciência, mas sim complementa ao promover uma visão holística do mundo que abraça tanto a fé quanto a razão. Por fim, ressaltamos o poder transformador do Evangelho em todas as culturas, reconhecendo que ele transcende barreiras geográficas e étnicas, promovendo a reconciliação, a justiça e a renovação em comunidade ao redor do mundo. Este último objetivo é fundamental, pois demonstra que o Evangelho não é uma mensagem estática, mais dinâmica, capaz de se adaptar e florescer em qualquer contexto cultural, trazendo esperança e renovação onde quer que seja proclamado. Texto principal dos filhos de Isacar, destro da ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. 1 Crônicas 12:32. Esse versículo destaca a importância no entendimento dos tempos e das circunstâncias, exemplificado pelos filhos de Isacar. Eles possuem discernimento para compreender o momento em que viviam e sabiam como agir de acordo com a vontade de Deus. Este entendimento é essencial para os cristãos em todas as épocas, pois nos ajuda a discernir os desafios e oportunidades que enfrentamos e a responder de maneira alinhada com os princípios da palavra de Deus. Resumo da lição: o Evangelho nos ensina a interagir com a cultura de nossos dias sob a perspectiva da palavra de Deus. O resumo da lição destaca a importância do Evangelho como um guia para interagir com a cultura contemporânea. O Evangelho não apenas nos fornece princípios morais e éticos, mas também nos equipa com a perspectiva bíblica para compreender e engajar com as realidades culturais ao nosso redor. Ele nos desafia a não apenas absorver passivamente a cultura, mas a examiná-la à luz da palavra de Deus e agir de acordo com os seus princípios. Essa abordagem nos capacita a viver de maneira relevante e transformadora em nosso contexto atual, impactando positivamente a sociedade ao nosso redor com os valores do reino de Deus. O texto bíblico se encontra em Atos, capítulo 11, ao versículo 20. Nesse trecho das Escrituras, vemos o poder de Deus manifestado através da vida e ministério de Paulo em Éfeso. Paulo era um instrumento de Deus para realizar maravilhas extraordinárias, como a cura de enfermos e a expulsão de espíritos malignos. O relato destaca como até mesmo objetos ligados a Paulo, como lenços e aventais, eram usados para trazer cura às pessoas. No entanto, vemos também uma tentativa de imitar esse poder por parte de alguns exorcistas judeus, os filhos de Seva, que tentaram invocar o nome de Jesus sem ter uma verdadeira fé nele. Isso resultou em uma experiência terrível para eles, demonstrando que o poder verdadeiro vem da fé genuína em Jesus Cristo, não de palavras vazias ou rituais. O impacto desses eventos foi tremendo em Éfeso, com muitos crentes confessando e abandonando práticas mágicas, reconhecendo a superioridade do poder de Deus sobre qualquer outra força espiritual. O resultado foi o crescimento da igreja e a propagação poderosa da palavra do Senhor na região. Introdução: é vital reconhecer que o poder transformador do Evangelho não é automático ou garantido. Embora sua mensagem seja universalmente relevante, sua eficácia depende da respectividade e ampliação pessoal e seus princípios. Devemos evitar cair na armadilha e de presumir
que a presença do Evangelho automaticamente resultará em mudanças positivas na cultura. Em vez disso, devemos estar vigilantes na própria vida e em nossa comunidade, para garantir que estamos vivendo de acordo com os ensinamentos do Evangelho e trabalhando ativamente para promover a transformação cultural. Uma aplicação pessoal aqui da introdução. Como indivíduos, devemos refletir sobre como estamos incorporando os princípios do Evangelho em nossas vidas diárias e como isso impacta a cultura ao nosso redor. Devemos buscar ativamente oportunidade para promover valores como amor, justiça, perdão e compaixão em nossa comunidade. Isso pode incluir envolver-se em iniciativas de serviço, defender os direitos dos menos privilegiados e praticar uma vida de integridade e ética em todas as áreas de nossa vida. Ao fazermos isso, podemos contribuir para a construção de uma cultura mais justa, amorosa e compassiva, refletindo os valores do Reino de Deus em nosso contexto atual. Subtópico 1. A importância da cultura. Subtópico 1. O que é cultura? Uma advertência aqui desse subtópico é importante reconhecer que, embora a cultura seja uma parte fundamental da identidade de um povo, nem todos os aspectos culturais são necessariamente bons ou saudáveis. Algumas práticas culturais podem perpetuar preconceitos, injustiças ou comportamentos prejudiciais. Portanto, devemos estar atentos e questionar crítica às tradições e valores culturais que estão em conflitos com os princípios éticos e morais ensinados pelo Evangelho. Além disso, devemos evitar cair na armadilha do relativismo cultural, que sugere que todas as culturas são igualmente válidas, mesmo quando promovem ideias ou práticas prejudiciais. Uma aplicação pessoal. Como indivíduos, devemos buscar entender e valorizar a cultura em que estamos inseridos, reconhecendo sua importância para a nossa identidade e conexão com nossa comunidade. No entanto, também devemos estar dispostos a desafiar aspectos prejudiciais ou desatualizados de nossa cultura que contradizem os princípios do Evangelho. Isso pode envolver educar-se sobre questões culturais, promover o diálogo intelectual e trabalhar para criar mudanças positivas em nossa comunidade em linha com os valores do Reino de Deus. Ao fazê-lo, podemos contribuir para uma cultura mais inclusiva, justa e compassiva, refletindo os princípios do Evangelho em nossas interações cotidianas. Subtópico 2. A cultura do Antigo Testamento. Uma advertência aqui desse subtópico. Embora seja importante estudar e compreender a cultura do Antigo Testamento como pano de fundo para entender as Escrituras, é fundamental reconhecer que nem todos os aspectos culturais descritos são moralmente acessíveis ou devem ser imitados. Alguns elementos da cultura antiga, como a escravidão e a desigualdade de gênero, são incompatíveis com os princípios de amor, justiça e igualdade ensinados pelo Evangelho. Portanto, ao explorar a cultura do Antigo Testamento, devemos fazer isso com discernimento e não justificar ou perpetuar práticas prejudiciais. Uma aplicação pessoal. Como cristãos, podemos aprender com a cultura do Antigo Testamento ao reconhecer os aspectos positivos, como a importância da família, da educação religiosa e da transmissão da fé de geração em geração. No entanto, devemos rejeitar e combater ativamente quaisquer aspectos culturais que promovam a injustiça, a opressão ou desigualdade. Isso pode incluir defender os direitos das minorias, promover a igualdade de gênero e trabalhar para acabar com a exploração e a injustiça em todas as formas. Ao fazer isso, podemos refletir os valores do Reino de Deus em nossa vida cotidiana e contribuir para a construção de uma cultura mais justa e compassiva em nosso contexto atual. Subtópico 3. A cultura do Novo Testamento. Uma advertência aqui nesse subtópico. Ao estudar a cultura do Novo Testamento, é crucial não idealizá-la nem romantizá-la, embora houvesse aspectos positivos como a disseminação da língua grega e uma relativa liberdade religiosa. Também havia opressão política e social por parte do Império Romano. Devemos estar atentos para não glorificar ou justificar sistemas de dominação e opressão apenas por serem parte da cultura da época. Além disso, devemos lembrar que o contexto cultural do Novo Testamento é diferente do nosso.
e algumas práticas e valores daquela época não podem ser aplicáveis ou relevantes para nós hoje. Uma aplicação pessoal: enquanto exploramos a cultura do Novo Testamento, devemos buscar entender os valores e os princípios que transcendem o contexto cultural da época e são aplicáveis em qualquer contexto. Por exemplo, a mensagem central do Evangelho é amor. Por exemplo, a mensagem central do Evangelho de amor, perdão e redenção permanece relevante em qualquer cultura e em qualquer época. Devemos também estar atentos às lições de justiça social e igualdade presentes nas culturas e procurar aplicá-las em nosso próprio contexto cultural. Isso pode incluir defender os direitos dos oprimidos, trabalhar para promover a paz e a reconciliação e resistir a sistemas de opressão e injustiça em nossa sociedade. Ao fazer isso, podemos refletir os valores do reino de Deus em nossa vida cotidiana e contribuir para a construção de uma cultura mais justa e compassiva em nosso contexto atual. Ponto 2 da lição: o Evangelho e a ciência. Subtópico 1: a ciência nos tempos antigos. Uma advertência aqui nesse subtópico: enquanto reconhecemos os feitos impressionantes da ciência e da engenharia dos tempos antigos, é importante não cair na armadilha do presentismo, que é avaliar o passado à luz dos padrões e reconhecimentos contemporâneos. Embora os antigos tenham alcançado conquistas notáveis, seu entendimento científico era limitado em comparação com o que sabemos hoje. Portanto, devemos evitar usar exemplos do passado para negar ou diminuir a importância dos avanços científicos modernos. Além disso, é vital reconhecer que a ciência e a fé não devem ser vistas como mutuamente exclusivas, mas sim como complementares, cada um contribuindo para uma compreensão mais completa do mundo. Uma aplicação pessoal: ao considerar a relação entre o Evangelho e a ciência, devemos cultivar uma abordagem de humildade e aprendizado contínuo. Isso inclui reconhecer os limites de nosso conhecimento e estar aberto a novas descobertas e entendimentos científicos. Ao mesmo tempo, podemos manter firme nossas convicções de fé, confiante de que a verdadeira ciência e a verdadeira fé nunca se contradizem, mas sim se complementam. Podemos buscar integrar nossas crenças religiosas como uma compreensão científica do mundo, encontrando conexões entre os dois que nos enriquecem e fortalecem nossa fé. Ao fazer isso, podemos cultivar uma visão holística do mundo que honra tanto a busca pela verdade científica quanto a busca pela verdade espiritual. Subtópico 2: a ciência em nossos dias. Uma advertência desse subtópico: embora o método científico tenha trazido muitos benefícios para a humanidade, é importante reconhecer que a ciência tem limitações intrínsecas. O cientificismo, que é a crença que a ciência é a única fonte confiável de conhecimento, pode levar a uma visão reducionista do mundo, ignorando aspectos da realidade que não podem ser facilmente medidos ou qualificados. Além disso, a tentativa de separar a fé da ciência pode levar a uma visão estreita e limitada do universo, ignorando dimensões espirituais e metafísicas que são fundamentais para muitas pessoas. Uma aplicação pessoal: como indivíduos, podemos cultivar uma abordagem equilibrada em relação à ciência e à fé, reconhecendo que ambas têm e contribuem para a nossa compreensão do mundo. Isso pode envolver buscar uma compreensão mais profunda das implicações éticas e filosóficas das descobertas científicas, bem como manter uma mente aberta para questões espirituais e transcendentais que a ciência não pode explicar completamente. Além disso, podemos buscar interagir nossa fé com o nosso entendimento científico do mundo, reconhecendo que Deus é o Criador de todas as coisas, em que a verdadeira ciência e a verdadeira fé nunca estão em conflito. Ao fazer isso, podemos desenvolver uma visão mais rica e holística do mundo, que honra tanto a busca pela verdade científica quanto a busca pela verdade espiritual. Subtópico 3: a ciência e a Bíblia. Uma advertência desse subtópico: embora a ciência e a fé possam coexistir harmoniosamente, é importante não confundir os papéis e limitações de cada uma. A Bíblia não é um livro de ciência e não devemos esperar que ela forneça respostas detalhadas para todas as questões científicas. Da mesma forma, a ciência tem suas próprias limitações e não pode responder a todas as perguntas sobre o universo, especialmente aquelas relacionadas a questões espirituais e metafísicas. Portanto, devemos evitar usar a ciência como o único padrão para avaliar a verdade da Bíblia e vice-versa.
reconhecendo que cada uma tem seu próprio domínio e a autoridade e a aplicação. Uma aplicação pessoal. Como indivíduos, podemos cultivar uma abordagem equilibrada em relação à ciência e à fé, reconhecendo que ambas têm valor e contribuem para a nossa compreensão do mundo. Isso pode envolver manter uma mente aberta para os insights que a ciência oferece sobre o funcionamento do universo, ao mesmo tempo em que mantemos uma fé sólida na verdade revelada pela palavra de Deus. Devemos também estar cientes das limitações de ambos os campos de estudo e evitar tentar forçar uma harmonia artificial entre eles. Em vez disso, podemos buscar uma compreensão mais profunda de como a ciência e a fé se complementam e se enriquecem mutuamente, honrando tanto a busca pela verdade científica quanto a busca pela verdade espiritual. Ao fazer isso, podemos desenvolver uma visão mais holística e integral do mundo, que nos capacita a crescer tanto intelectualmente quanto espiritual. Tópico 4. A arte e a Bíblia. Uma advertência aqui nesse subtópico: embora a arte seja uma expressão poderosa da cultura e da criatividade humana, é importante discernir entre formas de arte que refletem os valores e princípios do reino de Deus e aquelas que promovem ideias ou comportamento contrário à vontade de Deus. Enquanto apreciamos e valorizamos a beleza e a expressão artísticas, devemos estar atentos para não nos envolvermos em formas de arte que incentivam a idolatria, a imoralidade ou qualquer outra forma de pecado. A arte que contradizem os valores bíblicos pode ter impacto negativo em nossa fé e em nossa vida espiritual, e devemos evitá-los por apoiá-la ou promovê-la. Uma aplicação pessoal. Como indivíduos, podemos cultivar um discernimento saudável ao consumir e apreciar a arte, escolhendo formas que edifiquem e inspirem nossa fé. Isso pode envolver buscar a arte que celebre a beleza da criação de Deus, que promova valores de amor, justiça e verdade, em que nos leve a uma maior compreensão e apreciação de nossa fé cristã. Ao mesmo tempo, devemos ser cautelosos ao evitar formas de artes que promovam uma ideia ou comportamento contrário ao princípio bíblico. Podemos também buscar oportunidade para usar nossa própria criatividade e talentos artísticos para glorificar a Deus e edificar o corpo de Cristo, contribuindo para a criação de uma cultura que honra a santidade de Deus em todas as suas expressões artísticas. Ao fazer isso, podemos crescer em nossa fé e em nosso entendimento da beleza e da verdade do Evangelho. Ponto 3 da lição: uma cultura transformada pelo Evangelho. Subtópico 1. Um Evangelho transformador. Uma advertência desse subtópico: embora o Evangelho tenha o poder de transformar vidas e culturas, devemos estar cientes de que essa transformação não acontece automaticamente ou instantaneamente. Às vezes, as mudanças podem ser graduais e requerem compromissos e perseverança por parte daqueles que são impactados pela mensagem do Evangelho. Além disso, devemos estar atentos para não cair na armadilha do triunfalismo, que é a crença de que uma vez que o Evangelho seja proclamado, todos os problemas estão resolvidos e a cultura será automaticamente transformada. A transformação cultural requer esforço contínuo, cooperação e aplicação dos princípios do Evangelho em todas as áreas da vida. Uma aplicação pessoal: como indivíduos, podemos buscar viver de acordo com os princípios do Evangelho em nossa vida diária, permitindo que ele transforme nossos pensamentos, atitudes e ações. E isso pode envolver prática como amar o próximo, perdoar os que nos ofendem, buscar a justiça e a trabalhar para promover a paz em nossas comunidades. Devemos também estar dispostos a compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho com os outros, tanto através de nossas palavras quanto de nossas ações, a fim de impactar positivamente nossa cultura e sociedade. Ao fazermos isso, podemos participar ativamente da obra de transformação que o Evangelho realiza ao nosso redor, refletindo os valores do reino de Deus em nossa vida cotidiana e contribuindo para a construção de uma cultura mais justa, compassiva e inclusiva. Subtópico 2. Na família. Uma advertência desse subtópico: embora o Evangelho tenha o potencial de transformar a dinâmica familiar para melhor, devemos estar cientes de que a fé cristã não garante automaticamente relacionamentos familiares perfeitos. O processo de transformação requer esforço, compromisso e comunicação contínua entre os membros da família. Além disso, devemos estar atentos para não cair na armadilha do legalismo, que é a ideia de que seguir regras religiosas
restritas, automaticamente resultará em relacionamentos familiares saudáveis. A verdadeira transformação começa no coração e se manifesta através de atitudes amorosas, respeitosas e compassivas em todos os aspectos da vida familiar. Uma aplicação pessoal: como membros de uma família, podemos buscar viver os princípios do Evangelho em nossos relacionamentos diários, praticando o amor, o perdão, o respeito e a compaixão uns pelos outros. Isso pode envolver momentos de oração em família, estudo da Bíblia juntos e a prática de atos de serviço e generosidade uns para com os outros. Devemos também estar dispostos a reconhecer nossas próprias falhas e buscar o perdão quando necessário, construindo assim uma atmosfera de graça e perdão em nosso lar. Ao vivermos de acordo com os princípios do Evangelho em nossa família, podemos experimentar a transformação que vem do poder de Deus e ser uma testemunha viva do amor e da graça de Cristo para o mundo ao nosso redor. Subtópico 3. Na sociedade. Uma advertência desse subtópico: embora o Evangelho tenha o poder de transformar indivíduos e influenciar positivamente a sociedade, não devemos cair na complacência ou na esfera passiva por mudanças sociais. A transformação da sociedade requer um compromisso ativo e contínuo por parte dos cristãos, envolvendo-se em ações secretas de amor ao próximo, justiça social e serviço comunitário. Além disso, devemos estar atentos para não usar o Evangelho como uma desculpa para impor nossas próprias agendas políticas ou sociais, assim como um guia para promover o bem-estar e a dignidade de todas as pessoas, independentemente de sua fé ou origem. Uma aplicação pessoal: como membros da sociedade, devemos ser agentes de mudança positiva ao vivermos os princípios do Evangelho em nossas interações diárias e ao nos envolver em iniciativas comunitárias que promovam o bem-estar e a justiça para todos. E isso pode envolver voluntariado em organizações sem fins lucrativos, defesa dos direitos humanos, participação em programas de mentoria ou educação e promoção de diálogo e reconciliação em nossa comunidade. Devemos também buscar a oportunidade para compartilhar a mensagem transformadora do Evangelho com aqueles ao nosso redor, demonstrando o amor e a graça de Cristo em todas as nossas ações. Ao fazermos isso, podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais compassiva, inclusiva e justa, refletindo os valores do Reino de Deus em nossa vida cotidiana e influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Chegamos à nossa conclusão. O Evangelho produz mudanças significativas na cultura de um povo. A palavra de Deus nos mostra que o pensamento do ser humano foi afetado pelo pecado e que por isso o homem tende a deixar Deus de fora da ciência, por receio de que as respostas que tanto procura sobre o passado ou para o avanço que desejam fazer no futuro o obrigue a aceitar a existência do Todo-Poderoso e do seu poder. Você que ficou até aqui, eu te convido a acompanhar outros conteúdos do canal. Você vai encontrar devocionais, você vai encontrar estudos bíblicos por temas, também vai encontrar lições da Escola Bíblica Dominical. Junte-se a nós ao crescimento